casa. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Só isso aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Quem aqui crê que existe uma graça de Deus, diga glória a Deus. E eu quero fazer vocês conhecerem, Paulo está dizendo, a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. E quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de família. O pastor Guilherme sempre destaca aqui que nós somos mais do que uma igreja, somos uma família. E muita gente fala que igreja é família. Nem todo mundo concorda com essa ideia. Tem muita gente que vê a igreja como um lugar de culto, de adoração a Deus, não necessariamente um lugar de família, mas sim, a família de Deus se reúne na igreja, onde os filhos de Deus se encontram. Mas aqui diz que Deus deu uma graça às igrejas da Macedônia. Poderíamos dizer às famílias da Macedônia? Deus deu uma graça àquelas famílias. E por que Deus deu graça àquelas famílias? Por que aquelas famílias da Macedônia, por que as igrejas da Macedônia foram abençoadas? O que esse povo praticou? O que esse povo pôs em prática, que trouxe bênçãos para eles, que fez com que a graça de Deus se manifestasse na vida deles? Quais foram os princípios que eles colocaram em prática para que aquela igreja, para que aquela graça sobre eles se manifestasse? Detalhe, nós não estamos falando de famílias ricas ou de igrejas ricas, não estamos falando de pessoas abastadas, de pessoas prósperas, de pessoas de boa condição. Pelo contrário, o versículo 2 diz assim: como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Tem um outro texto que destaca melhor esse ponto, falando da condição difícil na qual aquela igreja vivia, na qual aquelas igrejas viviam, na qual o evangelho era dado naquelas regiões. Eram povos humildes. As igrejas da Macedônia não eram bem sucedidas, sentido material, financeiro. Viviam em provas, viviam em dificuldades, mas o versículo 2 enfatiza que a profunda pobreza daquela igreja, daquele povo, daquelas famílias, se transformou em riquezas, abundou em riquezas de generosidade. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Mas por quê? Por que isso aconteceu? O contexto era difícil, aquele povo vivia em tribulação, em pobreza extrema. E quantas não são as pessoas que têm as suas dificuldades? Quantas não são as famílias que estão passando aperto? Ou você não conhece nenhuma família nessa condição? Quantas não são as famílias que estão num contexto difícil? Quantas não são as famílias que nesse ano de 2026 estão passando por algum tipo de crise no tocante ao âmbito financeiro? Quantas não são as famílias que têm algum tipo de demanda financeira? Muitas famílias estão nessa condição. Tribulação, pobreza extrema. Só que a gente vai ver naquela igreja uma resposta surpreendente. A gente vai ver naquela igreja uma motivação genuína, apesar da condição contrária. Apesar do aperto, aquelas famílias vão ter uma resposta diferenciada, da qual muitas famílias não têm. Tem gente que se entrega ao mesmo desespero, o cara vai beber para poder esquecer as contas que tem para pagar, a mulher, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, os filhos se perdem, por causa do quê? Da condição financeira da família, por causa do aperto da família. Mas não é isso que vai acontecer com as famílias da igreja de Macedônia. Vai haver algo diferente ali. Vai haver motivação, vai haver alegria ali, apesar das tribulações, apesar da profunda pobreza, vai acontecer uma transformação naquele local, e quem que crê que Deus transforma situações, diga glória a Deus. Deus transforma situações, e aqui a gente vai ver o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês. Eles se deram primeiramente ao Senhor e depois aos apóstolos. Versículo de número 5 diz assim, vamos ler aqui: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Diga comigo, mais do que dar recursos, eles se deram ao Senhor. Pergunta para essa pessoa do seu lado, você tem se dado ao Senhor? Porque quando a pessoa tem dificuldade para dar matéria, para dar recurso, é porque ela não se dá a si mesma. Quando eu me dou a mim mesmo, qualquer outra coisa se torna fácil para eu dar.
O problema é que eu não estou me dando, não dou o meu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz a palavra. Eu não dou as minhas mãos, eu não dou a minha mente, eu não dou a minha vida para o Senhor. Então qualquer outra coisa que eu tenha a dar se torna difícil. Se torna complicado. Como é que eu vou dar alguma coisa para Deus? Ora, aquele que já deu a vida vai ter dificuldade para dar o quê para Deus? Dízimo? Oferta? Não, não vai ter problema com isso. E a palavra de Deus diz que eles se entregaram ao Senhor antes de dar seus recursos. Primeiro a si mesmos, depois aos serviços. Eles se entregaram para Deus primeiro. Eu já estou entregue para Deus. Então qualquer solicitação que me for feita, eu estou pronto para atender. Eu sempre disse aqui nessa igreja, e volto a dizer, qualquer lugar que eu tiver que ir hoje ou amanhã, eu estou pronto para ir, seja fora do país. Eu não estou preso em lugar nenhum, porque eu já me dei ao Senhor. Eu já estou dado para Deus. Eu sou dele, para ele vivo. Então se tiver que ir para qualquer pastor, Rafael, eu preciso que você vá para a China. Vamos embora, vamos morrer lá. Isso aqui eu vou fazer lá, não sei falar mandarim. Mas Deus dá graça. O fato é, quando a gente se dá para Deus, qualquer outra coisa que a gente venha a dar se torna fichinha. Eu não vou ter dificuldade para isso. Mas o problema é que as famílias não trazem esse princípio para dentro de seus lares. Elas não se dão. E aí, a gente pode trazer até, nesse caso aqui, para outras áreas, né? De relacionamento. Quando a pessoa está com o coração aberto para Deus, quando o coração dela está em Deus, as questões de família são muito mais facilmente resolvidas. As brigas não acontecem. Às vezes as pessoas falam, vocês nos discutem lá em casa, ninguém ouve a gente discutindo. Tem vezes que a gente se estranha. Eu e minha esposa já nos estranhamos. A gente troca opiniões sobre alguns assuntos, às vezes. Mas quando o nosso coração está em Deus, irmãos, até as questões de família são mais facilmente resolvidas. Não vai precisar gritar, bater boca. Mas quando está cada um para si, quando está cada um para si mesmo, eu sou meu, eu sou meu, eu sou meu, o marido é dele mesmo, a esposa é dela mesma, os filhos são deles mesmos, ninguém é do Senhor naquela casa, o pau vai quebrar. Mas quanto mais damos de nós para Deus, menos de nós vai haver em nós mesmos. E as coisas vão ficar muito mais fáceis de se resolver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o primeiro princípio, entregue-se ao Senhor. Antes de dar qualquer coisa, primeiro você tem que estar entregue para Deus. Diga comigo, eu estou entregue ao Senhor. Então, entregar qualquer outra coisa vai ser a coisa mais fácil do mundo para você. Se você está entregue para Deus, se você está entregue para o Senhor, aprendemos isso em 2 Coríntios 8 e 9. O segundo princípio, para a gente poder dar continuidade, dar com amor sincero, não por obrigação. A gente lê essa passagem bem claramente aqui em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo de número 6, 7 diz, né? Aliás, o 7, para ser mais exato. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria, Deus ama o que dá com amor. Deus ama ao que serve com amor, ao que serve com alegria. Servir com amor, dar com amor, fazer com amor, não por obrigação apenas. E quantas não são as coisas que nós só fazemos por obrigação? Se tem um princípio que a gente precisa pôr em prática, não faça as coisas por obrigação, faça as coisas por amor dentro da sua casa. O que você fizer para Deus, faça por amor, não faça por obrigação, seja qualquer coisa, até dízimo, até oferta. Não é por obrigação, é por amor, é por gratidão, é por devoção, é por graça, é por confiança, é por fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, não é só porque tem um mandamento, né? E Paulo vai dizer, não digo isto como quem manda. A contribuição forçada, ela perde seu valor espiritual. Muitas pessoas fazem muitas coisas para Deus, mas por causa da obrigação de fazer. E acaba que elas não têm resposta disso para elas mesmas. Mas quando há amor genuíno naquilo que está sendo feito, aí vai haver sim uma resposta da parte do Senhor, que vai trazer bênção para a vida da pessoa. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Então qual é a exortação de Paulo? Ei, vamos fazer com amor e não por obrigação. Seja na família, seja na igreja, seja lá o que você fizer para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para a igreja, para o pastor. Eu fiz uma pergunta, né? Esses dias para uma pessoa, eu falei assim, vem cá, você já fez alguma coisa para o seu pastor? Você já fez alguma coisa para o seu pastor? Tipo, vou levar um bolo para o pastor. Eu não levo nada para homens.
Você já comprou um sapato para o seu pastor? Estou pedindo um sapato, não, pelo amor de Jesus. Só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Mas às vezes a pessoa tem um carinho, né? As pessoas estão perdendo isso. Estão perdendo esse amor com o pastor. Ele não está pedindo para eu falar isso, não. Eu estou falando porque Deus colocou no meu coração para falar. A gente perde o carinho. Vou levar, poxa, eu fiz um bolinho aqui, eu vou levar um pedacinho para o pastor Guilherme. Se de quebra quiser trazer para mim também, não ligo não. Mas lembrou, né, Márcia? Lembrou. Márcia fez um bolo gostoso um dia desses aí. O de leitinho estava bacana também. Mas veja só, irmão, são coisas pequenas, mas que mostram amor, mostram cuidado, mostram zelo, mostram dedicação. Poxa, eu fiz uma obra aqui na igreja, eu percebi que lá na igreja estava faltando um negócio lá. Acho que tinha uma lâmpada faltando, o pastor Guilherme é muito atento às lâmpadas. Está ligado, às vezes, uma vez eu deixei faltar a lâmpada ali no ministério infantil, pegou no meu pastor Rafael, seu ministério aqui e tal. É zelo, é cuidado. Mas às vezes você vê, liga para isso, liga porque está vendo, está nem aí. Tem gente que não liga. Então é mais que dízimo, gente. É mais que oferta. É cuidado, é zelo. Qual é a mulher que fica, né, que fica contente com o marido só porque ele enche a despensa? Tem mulher que até diz, está pensando que eu sou porco? Vivo só para comer. Ele só enche a despensa. Faz a obrigação. Faz o servo inútil. Está fazendo só o que é mandado. E às vezes, como marido, somos assim, né? A gente acha que porque a despensa está cheia, estamos dando conta do recado. E é só isso? Família não se mantém só com despensa cheia, não. Família não se mantém só com comida. Existem outras coisas que precisam ser acrescentadas também. Quem entende aí, diga glória a Deus. Então faça com amor e não apenas por obrigação. Faça com amor, faça com gratidão, faça com o sentimento que você fizer para Deus e o que você fizer para os seus também. E um exemplo disso para nós é a graça de Cristo. Deus derramou a graça. Segundo Coríntios 8:9 diz assim: porque já sabeis a graça. Irmãos, nós somos salvos pela graça. E a igreja do Nazareno fala da graça, explica a graça. Temos a jornada da graça, que inclusive já trabalhamos na escola bíblica dominical aqui da nossa igreja. Graça preveniente, falamos desses termos, enfatizamos isso, o papel da graça na vida cristã. A graça é favor imerecido, é um amor de Deus. Deus não teve obrigação em me salvar. Deus não agiu por obrigação em te salvar. Foi por graça, foi por amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o sentimento? Amor. Diga para essa pessoa do seu lado, ele te salvou por amor. E amor manifestado através da graça. Essa graça que nos salva, essa graça pela qual somos salvos. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Eu estou adiantando aqui para a gente poder andar. O terceiro princípio, prontidão de vontade e cumprimento. Paulo exorta assim: completai o já começado, para que haja cumprimento segundo o que tem, de 2 Coríntios 8:11. E ele vai falar sobre essa questão de prontidão de vontade, porque se houver prontidão de vontade, isso vai ser aceito por Deus. Ele não exige além do que temos. Se tem uma coisa que muitas das vezes falta no que nós fazemos dentro de casa e no que nós fazemos para Deus na igreja, é vontade. Diga comigo, não pode faltar vontade. Fala para essa pessoa, faça com vontade de fazer. Se não faz com vontade, sabe aquela comida que pede a esposa para fazer e ela vai e faz. Mas faz com má vontade e depois reclama. Seria melhor que não fizesse. Não estou afim de fazer, pronto. Mas vai e faz com má vontade. Aí falta sempre alguma coisa. Ficou faltando sal. Aí do marido se falar. Já fez com má vontade, se reclamar então piorou. Aí é uma bomba que explode. Ué, irmão. Então, o terceiro princípio é o quê? Faça as coisas com vontade. Pastor Silvio, se a gente vai tocar, tem que ser com vontade. Se a gente vai pregar, tem que ser com vontade. Se a gente vai vir para a igreja, tem que vir com vontade. Eu disse que hoje não ia gritar. Mas o fato é, gente, com vontade. E às vezes eu manifesto minha vontade de estar aqui pregando, gritando. Falando alto, Márcio.
Vontade de estar aqui, vontade de pregar, vontade de ensinar, vontade de fazer o que Deus nos chamou para fazer, vontade. E às vezes, faltando vontade, a gente não faz com aquele empenho, a gente não faz com aquela dedicação, a gente não faz com aquele interesse, porque se não há vontade, não há interesse. Se não há vontade, não há entrega sincera. Se não há vontade, não há capricho no que está sendo feito. Seja no que você faz para Deus, seja no que você faz para a sua família. Eu estou usando aqui esse paralelo. Deus, família. Igreja, família. Aí a pessoa quer fazer qualquer coisa. Entrega o dízimo, sem vontade. Eu só estou entregando mesmo porque não tem jeito. Olha, eu vou falar para você que eu já fiz isso. Às vezes a coisa estava tão pegada. Pô, como é que eu vou dar o dízimo, meu Deus? Eu vou dar, Senhor, porque eu não quero pecar. Ah, pecado não dá o dízimo? Bom, não sei como é que você vê, eu quase que vejo assim. É compromisso com Deus. Mas a gente às vezes dá com o coração apertado, né? Por conta das contas, e a gente tem outros compromissos. Poxa, se eu der o dízimo, vai faltar, e aí falta, a vontade não integra o negócio. E a gente faz a coisa pela metade. Por isso que a palavra fala que o que a gente fizer para Deus tem que ser com alegria. Com alegria. A alegria está por trás dessa vontade. Tem que ter um querer, diga comigo, tem que ter querer, porque se tiver querer, vocês estão muito fracos hoje, vamos lá, está faltando vontade. Tem que ter querer. Porque se tiver querer, vai ter vontade de fazer. Vai ter, pastor Silvio. Ok? Esse é o terceiro. Vamos para o quarto princípio aqui. Igualdade e reciprocidade. É uma coisa que a gente muitas das vezes não vê. Claro, a gente não pode fazer para Deus nada. Nada do que eu fizer para Deus vai se igualar ao que Deus fez por mim. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Nunca vamos chegar perto de fazer para Deus o que Deus fez por nós. Você nunca vai chegar perto. Você pode dar tudo que você puder dar. Você nunca vai chegar perto de dar para Deus o que Ele já te deu. Nunca. Nessa relação com Deus, a gente nunca vai ter como igualar. Deus sempre nos dá muito mais além. Deus já nos deu muito mais além. Só em ter me salvado, só em ter escrito o meu nome no livro da vida, poxa, você é um eterno devedor a Deus, e nunca terei como pagar por isso que é graça. É graça. Agora, nas relações da família, às vezes, sempre tem um que dá mais do que o outro. Aí tem a esposa que diz, eu estou dando mais do que ele. E tem o marido que diz, eu estou dando mais do que ela. Vamos mudar a palavra dar. Eu estou entregando mais do que o meu marido. Ou estou entregando mais do que a minha esposa. E aí fica aquela balança, né? Ora pende para um lado, ora pende para o outro, onde um fica querendo mais. Eu estou dando mais amor. Você não, eu que estou dando mais amor. Fica aquela coisa, né? Muitas das vezes não há essa igualdade. E por que não há igualdade? Porque falta reciprocidade. Onde está a reciprocidade aqui? Eu vou fazer por você o que você faz por mim. Mas às vezes, a gente acaba fazendo até mesmo o que o outro não está fazendo por nós. Porque se a gente for ficar esperando que alguém faça por nós o que nós estamos fazendo por alguém, irmãos, a gente vai acabar saindo perdendo nesse negócio. A gente vai acabar se prejudicando. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Tem certeza que está entendendo? 2 Coríntios 8, 15, diz assim, 2 Coríntios 8, versículo 15. Na verdade, não é 8, não é o 9. Eu li errado aqui. Perdão, gente, eu pulei aqui. É o 8 mesmo. 2 Coríntios 8, 15, isso mesmo, eu que falei errado. Como está escrito, ao que muito colheu, não sobrou. E ao que pouco colheu, não faltou. Todo mundo teve o quê? Retorno daquilo que fez. E se tem uma coisa que a gente não pode ter dúvida agora falando de Deus, que tudo que eu faço para Deus, eu posso ter certeza de que vai haver um retorno. E detalhe, o retorno não é só o que virá, o retorno é também aquilo que já veio da parte de Deus para nós. Quem entende assim, diga glória a Deus. Então leve para dentro da sua casa esse pensamento, esse sentimento, ok? Princípio, aliás, 2 Coríntios 9, versículo de número 7. Às vezes a gente se enrola um pouco quando prepara slide, que o slide trava um pouquinho nós, mas é importante falar dessas coisas aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6, muita gente não gosta desse texto. Eu lembro de uma vez que eu estava vendo uma reportagem no jornal,
E a moça no jornal falou assim: olha, eu fui numa igreja onde o pastor falou que quem dá pouco vai colher pouco e quem dá muito vai colher muito. Aí eu parei e pensei assim, mas está errado isso? Aí eu fui em 2 Coríntios 9, versículo 6. Vamos ler, gente? Diz assim: mas digo isto, que aquele que semeia pouco, o que vai acontecer? E aquele que semeia em abundância também. Só que a gente só pode usar esse versículo para falar de oração. A gente só pode usar esse versículo para falar de jejum. A gente só pode usar esse versículo para falar de santidade, se é que tem como falar de santidade nesse versículo. A gente só pode usar esse versículo para falar de quê? De coisas, vamos dizer, subjetivas. Quando a gente vai falar desse versículo de forma prática, a gente ganha inimigos. A gente ganha inimigos. Mas a palavra está dizendo, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Vou fazer o seguinte, não vou explicar esse versículo não. Eu vou deixar que você entenda por si só. Depois você pega a sua Bíblia e lê, porque na minha Bíblia está escrito exatamente assim. Ou será que na sua está diferente? A gente recebe de acordo com aquilo que a gente semeia. E eu não estou lendo no Velho Testamento não. Estou lendo aonde? No Novo. O que você tem recebido na sua casa? O que você tem recebido na sua família? O que você tem recebido no seu lar? O que você tem recebido? Está de acordo com a tua semeadura, meu amigo. O que eu tenho semeado em Deus? O que eu tenho semeado no Espírito? O que eu tenho semeado no reino? O que eu tenho semeado na obra? Vai justificar o que eu estou recebendo na minha família ou não? A Bíblia responde. Como é que você entende isso? Princípio 5, para a gente ir finalizando. Deus ama ao que dá com... Ih, rapaz, falou de dar, eu sabia que ia ser difícil hoje. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é um princípio, gente. Dê com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Deus não ama o que dá. Esse que é o problema. Por isso que entra a vontade. Deus não ama o que dá, Roldão. Deus ama o que dá com alegria. Com emoção. A alegria é uma das emoções básicas. Deus ama aquele que dá. Aí alguém fala assim, mas Deus amou o mundo. Mas nesse contexto específico, Deus ama ao que dá com alegria, com prazer, com satisfação, com vontade, com paixão, com zelo, com cuidado. E cá entre nós, quem que gosta de receber alguma coisa dada sem alegria? Qual é a mãe que no dia das mães vai querer receber pano de prato? Alguma? Levante a mão. E se for dado com alegria, você vai querer? E se for dado com amor? Olha, com todo amor para você, o quê? Um pano de prato. O Arthur vai chegar lá, Aline, com uma colher de pau. Não vai não, né? Aí não vai não, quem está sendo bem ensinado. Né? Vai chegar, o Neide, o Roldão não, né? O Roldão, né? Vai chegar com a concha de feijão nova para você. Dia das Mães. Irmãos, pelo amor de Deus. Qual é a lógica disso? E aí você traz isso para o relacionamento com Deus. Como é que faz? Deus ama o que dá. E dá com alegria, com emoção, com prazer no que está fazendo para Deus, gente. Isso é princípio. Não é com tristeza, né? Porque obrigação ou pesar vai esvaziar o ato do significado espiritual. Muita gente fala mal, eu volto no dízimo, estou sempre voltando lá. Muita gente fala mal do dízimo porque não entende o significado espiritual desse negócio, estabelecido por Deus antes da lei. Antes da lei. Não tinha lei quando o dízimo foi instituído. Era uma prática de fé. Mas as pessoas perdem o significado espiritual das coisas por causa do quê? Dessa obrigação, dessa cegueira, dessa falta de amor, dessa falta de paixão, dessa falta de vontade, dessa falta de alegria para com as coisas de Deus e muitas das vezes para com as coisas da sua própria família. Não por necessidade. E esse aqui é uma outra questão também. Às vezes a gente faz as coisas por necessidade. Eu me lembro de uma história de um homem que estava já perdendo o casamento. O casamento está a pé de acabar. A mulher traída, maltratada, aí ele vai, chega no serviço dela com um buquê de flores. Sabe o que ela fez com o buquê de flores? Jogou na lata de lixo.
Alguém vai dizer que ela está errada? O cara maltratava, batia, traía. E quando ela estava com o pé já na porta de casa para ir embora, ele vai chegar com um buquê de flores. Come um buquê de flores você. Janta ele. Está dando por necessidade. Agora bateu o desespero. Agora eu vou dar um buquê de flores. Não vou dar pano de prato não. Né? Nos outros dias da mãe foi pano de prato, colher de pau, concha, né? Escumadeira. Mas não, agora pela necessidade. Estou com medo. Aí a pessoa com medo. E isso na relação com Deus é um grande problema. Às vezes a gente faz as coisas por Deus movidos por essa necessidade, por essa preocupação. Eu vou dar a Deus aqui para Deus me abençoar, para Deus abrir as janelas dos céus, para Deus... Não, irmão, gratidão, fidelidade, adoração, vontade de agradar a quem? A Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí então vai haver alegria, porque Deus ama o que dá alegria. Essa motivação do coração vai importar mais do que o próprio valor que a pessoa possa estar dando para o Senhor. Então, para a gente finalizar, gente, os frutos dessa contribuição, dessa relação de dar, de contribuir, de entregar, seja na relação com Deus, seja na relação da igreja, seja na relação familiar. Qual é o fruto disso? Primeiramente, graças que se dão a quem? A Deus. Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, no versículo 11 e 12, diz assim, eu gosto muito desse trecho que diz: enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade. Para quem enriquecer? Para liberalidade. Para quem enriquecer? Para ser generoso. Ninguém gosta dessa palavra também. Porque ninguém gosta de enriquecer, ninguém gosta de riqueza. Porque riqueza é do diabo, mas aqui está dizendo que vocês enriqueçam para a liberalidade, que vocês enriqueçam, mas para serem generosos, que vocês enriqueçam, mas para abençoar o reino. É o que está escrito aqui, gente do céu. Qual a dificuldade de entender isso? Eu quero enriquecer, se for possível. Mas para poder servir mais e melhor, não é para me tornar melhor do que ninguém. Ou para ter o Deus no meu bolso. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela pobreza dele nós enriquecêssemos. 2 Coríntios capítulo 8, lê, pelo amor de Deus. Essas coisas a gente não prega, a gente não gosta de ouvir. Princípios que abençoam a sua família. Fruto da contribuição generosa, dessa relação de entrega, de fidelidade. Qual é o fruto disso? Glórias que são dadas a quem? A Deus. As pessoas que são beneficiadas glorificam a Deus pela submissão, pela liberalidade dos doadores, dos colaboradores, dos que são fiéis, dos que são generosos. Frutos dessa relação, supressão de necessidades. Diga comigo, as necessidades são supridas. Seja aqui na igreja, seja na sua família. Porque o nosso Deus é um Deus que supre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Em 2 Coríntios 9,15, eu finalizo aqui, diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus por esse dom precioso que Deus nos dá, de podermos fazer como Ele fez. O que Deus fez? Ele entregou o seu Filho por amor. Nós também podemos entregar, não alguém como Jesus, mas cada um de nós pode entregar o seu melhor, seja pelo reino, seja pela nossa família. E quem aqui está disposto a entregar o seu melhor para Deus, o seu melhor pela sua família, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, espero que os irmãos tenham entendido. Eu tentei juntar as duas coisas. Esses princípios que abençoam famílias. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei como Deus falou com você. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar só de dízimo para a tua igreja? E Deus me deu essa palavra dessa forma. E espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, como a tua igreja entendeu esta palavra. Mas eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que esses princípios, Pai, sejam praticados. Meu Deus, que esses princípios oriundos da Tua palavra, meu Deus, sejam exercitados. E que nós possamos ver, Pai, o fruto disso na nossa vida. Possamos ver aquela graça que o Senhor deu às igrejas da Macedônia, sendo dada também à sua igreja. Que nós possamos ver aquela graça que foi dada às igrejas da Macedônia, sendo dada, sendo manifestada também nas nossas casas.
nos nossos lares, nas nossas vidas, que aquela graça, Pai, que transformou aquela situação de profunda pobreza, aquela situação de profunda tribulação, meu Deus, em alegria, em gozo, também venha, Pai, a se manifestar na casa de cada um que aqui se encontra. Pai querido, aquele povo não tinha condições, mas eles fizeram o melhor. Muitas das vezes dizemos também que não temos condições, mas todos nós temos condições de fazer também o nosso melhor para o Senhor, o nosso melhor para o teu reino, o nosso melhor para a tua obra. Então nos guia neste caminho, Senhor, de fidelidade, de generosidade, de gratidão, de obediência, de compromisso com a tua palavra, a fim de que possamos ver a manifestação desta tua preciosa graça cada vez mais, Senhor, plenamente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. E quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E agradeço mais uma vez pela oportunidade em nome de Jesus.